Então, sejam todos muito bem-vindos a mais essa web aula. Hoje o tema, né, é o implante subdérmico de etanogestrel na prática e a experiência exitosa no SUS, lá no município de Dourados. Então, eu passo agora a palavra para o enfermeiro Wesley. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Wesley, enfermeiro aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estou atuando na APS e eu estou contratado pelo Ministério da Saúde para dar o apoio para o Mato Grosso do Sul na estratégia de implementação do implante contraceptivo. Já participei da primeira etapa, onde nós treinamos profissionais médicos e enfermeiros dos municípios com 50 mil habitantes ou mais, e agora estamos na segunda etapa, onde nós estamos treinando os municípios com menos de 50 mil habitantes. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação que foi utilizada na segunda oficina pelo próprio Ministério da Saúde, porque é um conteúdo que eu achei muito rico, está muito bem elaborado e eu achei que a gente poderia utilizar, porque eu não faria melhor. E aí eu pedi autorização, autorizaram, eu só dei uma resumida, tá? Porque essa aula do implante que eles fizeram, para quem participou da oficina, vai perceber que é praticamente a mesma aula, porque eu já cortei alguns slides por conta do tempo. A questão da prática com relação à inserção e à retirada, a gente não teria tempo para falar sobre isso hoje, tá? E aí pensando que os municípios estão passando por treinamento, né? Então nada melhor do que a prática fique realmente para fazer mesmo e não em teoria e depois prática, né? Botando a mão na massa mesmo, é muito mais simples, muito mais fácil do que ver a teoria e imaginar a prática. Tá? Então, eu trouxe mais uma questão da teoria mesmo, uma questão técnica, e aí a minha apresentação leva em torno de uns 30 minutinhos, vou tentar dar uma resumida por conta do atraso que a gente teve aí no início, e depois a Mariana, nossa gerente da Rede Aline aqui de Dourados, vai trazer para vocês a nossa experiência do nosso município com a implementação do implante. Tá? A montagem que nós fizemos da nossa comissão, todas as tratativas, todas as produções que a gente fez até aqui, os resultados, né, que a gente já tem palpáveis, né, na questão do acesso das mulheres aos LARCs de maneira geral, porque a gente trabalha também com o DIU bem antes do implante, certo? Essa primeira parte eu tinha trazido para a gente conversar um pouco sobre como foi o primeiro ciclo que o Ministério fez pelo país, e depois para a gente falar um pouco sobre o segundo ciclo, tá? Mas, pela questão do tempo, eu vou pular essa parte, tá? Porque ela não é de tudo tão importante com o que a gente pensa em apresentar para vocês hoje, tá bem? Para ficarmos com mais tempo para aquilo que realmente é o foco da web. A primeira etapa que o Ministério da Saúde trouxe é as oficinas. Então, as oficinas, geralmente, elas estão sendo feitas nas capitais dos estados. Grande parte dos estados já fizeram e agora eles estão concluindo. A primeira etapa, que foi do primeiro ciclo, na verdade, essa já está praticamente concluída. Então, municípios com 50 mil habitantes ou mais, os médicos e enfermeiros da APS já foram treinados e agora nós estamos na segunda etapa para os municípios com menos de 50 mil habitantes. No cronograma, a primeira etapa ela ainda está se desenvolvendo em algumas capitais, né, de alguns estados, outros já passaram por essa fase da oficina, como por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós já recebemos a oficina do Ministério dessa primeira etapa, que é a verdinha ali onde estamos, e agora nós estamos elaborando a segunda etapa, que é essa laranjada no meio, que é a formação prática, já com a inserção de fato do implante, que é de responsabilidade da Secretaria Estadual e das instituições parceiras, que aqui no Mato Grosso do Sul nós fechamos parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a Escola de Saúde Pública e o Conselho Regional de Enfermagem. E a terceira etapa, que é essa azul, é de fato a certificação, depois que o profissional passou pela primeira etapa da oficina com o Ministério, e a segunda etapa, que é de fato a inserção do implante nas pacientes. E aí o Ministério vai certificar as 12 horas de teoria que eles estão dando, e as secretarias estaduais de saúde, através das instituições parceiras, as instituições certificadoras, o certificado de 4 horas de prática, relativos à consulta de saúde sexual e reprodutiva, e também após as 3 inserções supervisionadas do implante,
que é o que é recomendado pela Resolução 802 do COFEN deste ano. Tem um QR Code ali no canto superior direito. Se vocês quiserem ler, vai direto para a resolução, tá? Mas ela está facinho também de ser encontrada no Google. Ela fala exatamente como deve ser esse treinamento, carga horária, fala que precisa ser presencial, ela não pode ser feita de forma à distância. Então, ela traz certinho a questão de certificação para DIU, que antes não tínhamos um número, hoje nós temos um número que é minimamente 10, e do implante, que a gente não tinha, a gente não tinha legislação nenhuma, e aí agora temos essas mínimas 3 inserções. Com relação ao implante de fato, que talvez seja um pouco repetitivo para quem já participou das oficinas, mas quem ainda não participou vai poder aproveitar melhor essa etapa, tá? É um implante contraceptivo subdérmico. Ele contém 68 miligramas de etanogestrel, que é liberado continuamente na corrente sanguínea por até 3 anos. O etanogestrel ele é um progestagênio sintético, que é derivado da progesterona. É um pequeno bastão de plástico. Ele mede 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de diâmetro. Tem uma estrutura radiopaca, para o caso de a gente palpar depois dessa inserção, não sentir esse implante. Se porventura ele também fizer alguma migração, então é possível que ele apareça em exames de imagem. E a forma de ação dele são duas, que é inibir a ovulação e espessar o muco cervical. Então nós temos essas duas etapas, por isso ele é considerado tão eficaz, porque além de fazer a supressão da ovulação, também faz o espessamento do muco cervical, dificultando a penetração dos espermatozoides. Ele inibe o pico de LH, mantendo os níveis estáveis de LH, FH, FSH e estradiol. E com relação às dosagens mínimas esperadas do implante para proteção, o limiar de proteção dele precisa estar maior ou igual a 90 picogramas por ml de etanogestrel. E aí nós temos as concentrações máximas atingidas logo após a inserção, do primeiro ao 13º dia, que varia de 472 a 1.279 picogramas. Ao final do primeiro ano, aproximadamente 200, e ao final do terceiro ano, aproximadamente 156. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, né, porque a Organon, que é a fabricante, ela é de lá, e eles fizeram um estudo analisando a validade e a eficácia desse implante por mais 2 anos, além dos 3 iniciais. E foi um estudo muito bem conduzido, um estudo que tem sido muito bem elogiado, e ele serviu para o FDA lá dos Estados Unidos ampliar a validade do implante de 3 para 5 anos. Então lá o implante já vale 5 anos, porque eles viram que a dosagem do hormônio na corrente sanguínea, nesses 2 anos subsequentes, ela não baixou de 90. Ela ficou em torno de 100 a 150. Então, mantendo a proteção ainda com um limiar acima daquele mínimo, né, esperado. E aqui no Brasil, nós esperamos que a Anvisa faça essa atualização da bula, para que a gente possa orientar as pacientes que o implante que antes valia 3, passará a valer 5. E aí, aquelas pacientes que já estão usando o implante, a validade foi alterada pela Anvisa, o próprio implante que a paciente já tem no braço passa a valer 5 anos, porque o hormônio é o mesmo, a dosagem é a mesma, o laboratório também, tá? Então, não vai ser para implantes inseridos a partir da data em que a Anvisa fizer a publicação, e sim para todas aquelas que, inclusive, já estarão usando. Aqui nós temos as concentrações. Lá embaixo, na linha tracejada alaranjada, é o mínimo esperado. O limiar de proteção, que ele precisa estar entre 90, igual ou maior que 90. Tá? E aí a gente percebe que ao final do terceiro ano ele estava em torno de 150. E esse valor ele foi mantido entre 100 e 150 nos próximos 2 anos desse estudo que eu citei. Tá? Então ele realmente é muito eficaz e ele permaneceu eficaz por 5 anos. Nenhuma paciente do estudo engravidou. Sobre armazenamento, ele precisa ficar protegido da umidade, protegido da luz, não pode refrigerar e tem que evitar calor excessivo. A temperatura ideal é entre 15 e 30 graus. O descarte do aplicador, que é o que contém a agulha,
deve ser feito no Descarpac. Com relação às vantagens, não contém estrogênio, então aquelas pacientes que já têm contraindicação para o estrogênio, o implante é uma boa opção. É seguro também para as lactantes. Tá? A ação anticoncepcional ela não depende de seguir um regime diário, semanal, mensal, ou seja, o paciente não precisa lembrar de tomar, ele está ali colocado no braço e ele age independente do que a paciente faça ou não. A ação anticoncepcional ela é reversível, então a paciente desejou engravidar, retira o implante após o próximo ciclo menstrual, ela já está com a ovulação ok, apta a engravidar. A eficácia é alta, mais de 99%, inclusive comparada à laqueadura. A taxa de falha também é comparada com a da laqueadura. É adequado para adolescentes, por não interferir na massa óssea nem no desenvolvimento. E algumas desvantagens. A principal delas é a alteração no padrão de sangramento. Então, a maioria das pacientes que colocam o Implanon, elas acabam tendo alteração no padrão de sangramento, seja amenorreia, seja um sangramento irregular ou seja um sangramento prolongado. É importante a gente orientar que isso não indica falha, é um efeito esperado do método. O aumento do sangramento nos 3, 6 primeiros meses, que é durante o período de adaptação, é o mais comum de acontecer, mas depois os escapes, a amenorreia, pode permanecer durante toda a validade do implante. Outra desvantagem é o fato, né, de precisar de pessoas treinadas para poder fazer a inserção, então a usuária não pode simplesmente comprar e já usar, como seria a pílula, por exemplo. Não protege contra ISTs, né, como nenhum método contraceptivo, só o preservativo faz isso. E tem algumas interações medicamentosas, que foi uma atualização importante que o Ministério da Saúde trouxe agora nesse segundo ciclo, que não havia trazido no primeiro, tá? Que são alguns indutores enzimáticos, que podem reduzir a eficácia, e aí a gente precisa avaliar esse histórico antes da inserção. Mais para frente eu vou falar melhor sobre eles, tá bom? Aqui nós temos a taxa de falha. Nós temos ali à esquerda 0,5, começamos com o implante, depois nós temos o DIU de levonorgestrel, que é o Carlino Mirena, temos o DIU de cobre, injetável, pílula, adesivo e anel vaginal. O verde mais escuro é o uso ideal, é aquele previsto na bula, é aquele que a gente orienta, ou seja, é o uso perfeito, né? Que a gente sabe que não existe, tanto que esse gráfico demonstra isso, que é o verde mais claro, que fala sobre o uso típico. Então, se a gente pega ali o implante, como ele não depende de a paciente lembrar de tomar sempre na mesma data, de cuidar da validade, então o uso típico e o uso ideal, eles se coincidem, que é de 0,5, ou seja, cada 500 pacientes que usam o Implanon, uma corre o risco de entrar na taxa de falha. Já o DIU hormonal, esse número sobe um pouquinho, né? A cada 1.000 mulheres, 2 podem apresentar a taxa de falha. Também não tem alteração ali de uso ideal com uso típico, porque ele está lá dentro do útero, ele está agindo, está liberando o hormônio, ele age localmente. Já o DIU de cobre, ele tem ali no uso ideal 6, é a taxa de falha, 8 no uso típico. Ah, mas por que tem a diferença sendo também um DIU, né? Porque o DIU de cobre ele não tem hormônio. Então, o fato dele estar bem posicionado é o que manda na questão da proteção. Então, se ele desloca um pouco que seja, a gente sabe que a proteção ela também já diminui um pouco. Então, por isso essa diferença entre o hormonal e o não hormonal. E aí os demais, ó, que não são LARCs, injetável, pílula, adesivo e anel vaginal, a gente pode perceber que a taxa de falha no uso típico ela já é bem mais alta, justamente por depender da paciente. Então, ali no injetável, ela tem que lembrar quando é que venceu a mensal, a trimestral, tomar certinho, não pode atrasar, muitas atrasam. A pílula, mesma coisa, tem que tomar todos os dias, no mesmo horário. E aí a gente precisa orientar a questão se a paciente está com vômito, né, vai diminuir a absorção, se a paciente usa Monjaro, por exemplo, vai diminuir a absorção. E aí o adesivo e o anel vaginal, a mesma coisa. Esse uso típico está relacionado com a forma como a paciente usa o método, tá? Além daquele que deveria ser o uso ideal. Aqui nós temos os critérios de elegibilidade. Se vocês quiserem ler esse QR Code que tem aí embaixo, ele vai direcionar vocês para um aplicativo da OMS que é sobre elegibilidade.
Nele a gente consegue colocar qual é a condição que a paciente apresenta e ele vai mostrar para mim todos os métodos contraceptivos, qual é o critério de elegibilidade para cada um. Então, se aparecer lá é sem restrição. A gente pode usar sem problema nenhum. Já o 2, os benefícios superam os riscos. Então, geralmente pode ser usado. Já o 3, os riscos são maiores que o benefício. Então, geralmente não se utiliza. Se for a única opção, tem que se utilizar com muita cautela. E o 4 é risco inaceitável. Esse é contraindicação absoluta. Tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos da tela do aplicativo. Então, na primeira tela, a gente tem ali uma paciente que faz uso de rifampicina. E aí, logo lá embaixo, a gente consegue ver o injetável, que é aquele DMPA, é critério de elegibilidade 1. Então, ela pode usar tranquilamente a injetável trimestral, que é essa DMPA, pode usar o DIU de levonorgestrel, tanto faz Cailin ou Mirena, e o DIU de cobre. Todos eles são critério 1. O etonogestrel, que é o implante, ele é critério 2. Ah, eu vou deixar de usar? Não, o 2 ele ainda é aceitável. Aqui os benefícios ainda superam os riscos. A partir de 3 é que a gente precisa evitar caso a gente tenha outras opções. Tá? Então nós temos ali o contraceptivo hormonal combinado, né, que é a pílula combinada, que já é critério 3. Então, isso a gente já precisa evitar, porque a gente tem todos os outros, né, com critérios menores, ou seja, risco menor. E o POP, que é a pílula oral de progestagênio, né, que é a mini pílula, o contraceptivo que tem só o progestógeno, tá? O do meio traz uma paciente que usa efavirenz. Ali ficou errado o texto, tá? É efavirenz, não efarivens. Que a gente consegue ver que para o etonogestrel, o implante onde está a seta, ele é critério 2. Para todos os outros, com exceção da trimestral, que vai ser critério 1. Tá? Então, isso é para mostrar que o aplicativo, eu tenho dúvida, será que a paciente que tem tal condição pode utilizar este método ou não? Ele vai trazer para a gente todos os métodos contraceptivos disponíveis e mostrar para a gente qual é o que tem menor risco para a paciente, certo? É um aplicativo um pouco chato de usar no início, tá? Porque ele está em inglês, pelo menos o que eu uso, eu não achei a opção de traduzir, mas depois, conforme a gente vai usando, a gente vai pegando o jeito, tá? Vale a pena dar uma insistida, porque ele é muito bom. E aí eu trouxe aqui pra gente os critérios que são 3 e os que são 4. Então, o 3, os riscos superam os benefícios. Então, havendo outra opção com risco menor, a gente vai usá-las, tá? E vamos evitar a categoria 3. Então, ele geralmente não usar, e se for usar, com muita cautela. E aí a conduta é avaliar individualmente, discutir os riscos com a usuária e informar sobre outros métodos disponíveis e, às vezes, até mais adequados para elas. E aí nós temos aqui os critérios, a categoria 3. Sangramento vaginal não diagnosticado. Então, aquela paciente que tem sangramento vaginal, que a gente chama de sangramento uterino anormal, que é o SUA, precisa ser investigado. Não é porque ela sangra que a gente pode usar um método que vai diminuir o sangramento ou que vai deixá-la em amenorreia, porque a gente pode estar mascarando sintomas de alguma doença ginecológica. Se é um fluxo menstrual exagerado, é uma coisa. Agora, se ela sangra fora do período menstrual, precisa sempre ser investigado. E aí, câncer de mama, sem evidência de doença ativa por 5 anos, embolia pulmonar, trombose e distúrbios hepáticos. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado, e o próprio Ministério já trouxe ali que uma alternativa muito boa é o DIU de cobre, porque ele é categoria 3, ou perdão, categoria 1, tá? Para todas essas condições. E aí essas questões hepáticas a gente tem que estar bem atento também, porque a gente sabe que a metabolização do etonogestrel é no fígado, né? Então a gente precisa avaliar se o paciente não é um paciente que tem adenoma ou adenocarcinoma hepatocelular ou cirrose hepática severa, né? Que são condições que afetam gravemente o fígado e aí ele já está sobrecarregado, não faz sentido a gente usar um hormônio que vai sobrecarregá-lo ainda mais. Aí aqui, os 4. 4 é o que a gente tem que evitar de fato, tá? Não dá para usar mesmo. Contraindicação absoluta. Gestação, obviamente, né? E câncer de mama atual.
tá? Então, não podemos utilizar o implante para esses casos. E aí, mais uma vez, ali o Ministério traz como uma alternativa o DIU de cobre. Então, se o paciente tem câncer de mama atual, ela está contraindicada para qualquer tipo de contraceptivo hormonal. Então, uma alternativa será a gente utilizar um método sem hormônio, tá? De longa duração e sem hormônio. Aqui sobre as interações, tá? Eu vou pular um pouco essa parte da fisiologia, depois a gente disponibiliza o slide para quem tiver mais interesse, e aí vamos direto aqui como ela ocorre. Os medicamentos, que mais para frente eu vou mostrar quais são, ou produtos naturais, que são indutores enzimáticos, eles aumentam a atividade de enzimas hepáticas, fazendo com que o corpo elimine os hormônios mais rapidamente. Eliminando os hormônios mais rapidamente, lógico, ele vai eliminar também o etonogestrel, vai diminuir a sua concentração, e aí a gente vai ter uma possível perda de supressão ovulatória. Então, pode ser que esse implante, perdendo parte da sua eficácia, tenha maior chance dessa paciente ter alguma falha, tá? E venha engravidar. E aí, o que a gente precisa avaliar? Se é um medicamento ou um produto que é indutor de enzimático de uso temporário, a gente indica um método adicional não hormonal, tá? Pode ser o preservativo, pode ser um DIU de cobre, tudo vai depender da avaliação e por quanto tempo ela vai precisar usar esse medicamento, tá? Que causa essas questões. E aí, durante o período de uso dessa substância, né, que causa essa diminuição aí do efeito beta-nogestrel, por mais 28 dias após interromper o uso. Tá? Então, aqui, se for um caso temporário. Se for algo permanente, é um medicamento que ela precisa usar sempre. Aí a gente vai ter que avaliar e indicar outro método, certo? São eles, os medicamentos, ó, rifampicina, rifambutina, fenitoína, fenobarbital, glisilfuvina, carbamazepina, oxcarbamazepina, efavirenz, barbitúricos, topiramato e erva de São João. Às vezes a gente pensa, por ser fitoterápico não causa problema nenhum, né? Então, assim, tudo tem seus efeitos colaterais, mesmo as plantas. Então, se as mulheres estiverem usando esses medicamentos, devem saber que a eficácia do implante contraceptivo pode ser reduzida, então elas precisam ser orientadas. Se decidirem ainda assim continuar com o implante, é importante usar um método anticoncepcional não hormonal enquanto estiverem tomando esses medicamentos e por 28 dias depois que pararem o tratamento, tá? E como falamos no slide anterior, se for algo de uso contínuo, não indicamos o implante. Quando a gente pode iniciar o método? O implante ele pode ser inserido a qualquer momento, tá? Em pessoas que estão em idade fértil, desde que a gente tenha uma razoável certeza de não gravidez. E aí, uma outra coisa importante, não precisa transvaginal, preventivo em dia, qualquer outro exame complementar para a inserção do método. Ele pode ser inserido sem que a paciente apresente esses exames. Mas eu não vou exigir um preventivo porque eu sei que ela já está atrasada. Vai, mas você não vai deixar para pôr o implante só depois que chegar o resultado desse preventivo. Tá? Outra questão. Isso é muito mais comum para o DIU. Colocar o DIU quando a mulher está menstruada. Tá? A gente atrasa a inserção e a gente pode correr o risco dessa paciente engravidar nesse período. Então, assim, não atrasar a inserção do método. Fez a consulta, descartou gravidez, não tem contraindicações, se possível, na mesma consulta já fazer a inserção. Quando a gente não tiver certeza razoável de gravidez, recomenda-se a realização do teste rápido de gravidez. Aqui eu tenho uma ressalva. Não usem o teste de gravidez como teste de triagem. Eu vou fazer a inserção para todas as mulheres, eu vou fazer um teste de gravidez antes, dando negativo, não está grávida, vou fazer a inserção. Mas aí eu te pergunto, se essa paciente teve relação recente, sem preservativo, corre o risco de ter engravidado. Esse teste em tão pouco tempo vai dar positivo? Não, provavelmente ele vai ser um falso negativo. Então, o teste, ele precisa ser utilizado em caso de atraso menstrual, pelo menos de 7 a 10 dias. Então, se a paciente falar assim, era para minha menstruação ter vindo início do mês, não veio até agora. Hoje em dia é dia 6. Então, a gente vai orientar que se ela tiver relação, seja com preservativo, se essa menstruação não vier até 10 dias, a gente pode fazer o teste, tá? Antes disso,
a gente pode ter um falso negativo. E aí, quais são as perguntas que a gente pode fazer para ter uma certeza razoável de não gravidez? A paciente que esteja até o 7º dia do ciclo menstrual, então ela está menstruada, né, ou está recém-terminando, não tem como estar grávida. Ausência de relação sexual desprotegida no mês prévio à inserção, mas ela já está com a menstruação regular, tá? Ela não teve relação mesmo assim. Uso prévio consistente, correto, tá vendo? Consistente e correto, por isso a gente fala lá do uso típico, né? E do uso ideal de qualquer método contraceptivo confiável. Então, se ela já está usando um método anterior ao implante, a gente pode fazer a inserção do implante sem problemas. Imediatamente após o parto, inclusive durante a amamentação, tá? Não interfere no leite, ou pós-aborto. Nos 7 primeiros dias após o aborto, até 4 semanas após o parto, independente de amamentação, e entre 4 semanas a 6 meses após o parto, desde que ela esteja em amenorreia lactacional. Ou seja, está amamentando exclusivamente, a menstruação ainda não voltou. Então, essas perguntas elas são muito mais efetivas do que um teste rápido de gravidez, por exemplo. Entendeu? Então, são elas que a gente precisa utilizar para fazer o descarte de gravidez antes de iniciar qualquer método contraceptivo, não só o implante. E aí respondemos não para todas. Tem atraso menstrual? Podemos fazer o teste rápido. Respondeu sim para qualquer uma dessas, a gente já fez o descarte. Tá? Ela não precisa responder sim para todas. Respondeu sim para a primeira, pronto, já descartou. Respondeu não, vamos para a segunda, até que ela responda sim. Se não respondeu sim para nenhuma, aí vamos investir no teste rápido caso haja atraso menstrual. Qual o melhor momento para inserir o implante? Né? Usuários que já vêm de outro método podem receber o implante sem necessidade de aguardar o próximo ciclo. Então, está usando a pílula combinada, ou a pílula só de progestagênio, a injeção mensal, trimestral, um DIU de cobre, um DIU hormonal, ela está fazendo troca de um método pelo outro, podemos suspender um e já usar o outro. O período pós-evento obstétrico constitui um movimento oportuno para a oferta do implante, então pós-parto, pós-aborto. Usuários que utilizam métodos de barreira podem receber o método desde que haja certeza razoável de não gravidez. Então, aquelas pacientes que falam para a gente assim, só uso preservativo. Então, a gente tem que fazer aquelas perguntas. Se ela responder sim a qualquer uma delas, a gente pode inserir o método. E se ela responder não, ou tiver dúvida, já houver atraso menstrual, podemos investir no teste rápido de gravidez, tá? E aí sempre orientar, nesses casos, como ela não estava usando um método anteriormente, que após a inserção do implante, ele só vai ter eficácia a partir do 7º dia, tá? Aqui sobre o registro e também sobre a questão do atendimento do adolescente, que é uma dúvida que muitos profissionais têm. Então, o que a gente tem de legislação? Essa nota conjunta de 2 de 2022, tá? Fala sobre atendimento integral, sigilo, autonomia, inclusive do adolescente desacompanhado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da inviolabilidade da intimidade, a vida privada, sigilo, e a Lei 9263 de 96 do Planejamento Familiar, que é direito de toda pessoa, sem discriminação. E aí registrar no prontuário consentimento, procedimento, lote, a validade do implante, as orientações fornecidas. O que é importante a gente destacar aqui? Adolescentes menores de 14 anos, elas precisam da autorização de um responsável maior de 18 anos, tá? Não precisa necessariamente ser a mãe, o pai, um familiar. Pode ser uma amiga, pode ser um outro parente, desde que seja maior de 18 anos, certo? Aí no termo de consentimento a gente pega a assinatura dos dois, da adolescente e do responsável, e registra no prontuário quem é esse responsável. As que já têm 14 anos completos ou mais, a gente precisa avaliar a questão do entendimento, da compreensão. Se você fala, vê que é uma adolescente que já está bem instruída, consegue entender o que você fala, você faz perguntas para ela a respeito de como é que você vai usar esse método, o que ele pode trazer de alterações, qual que é o tempo de adaptação, ou seja, coisas que você já orientou, você joga a questão aberta para ela para ver se ela vai responder corretamente. Se ela não tiver nenhum problema de compreensão, podemos atendê-la desacompanhada.
tá? Se a gente perceber que ela não compreende, que ela não vai se adaptar direito ao método, que a gente percebeu na consulta que ela ainda é muito nova, tá? A gente pode, né, direito do profissional, solicitar o acompanhamento de um maior de idade, tá? E aí nós temos algumas questões legais, onde a gente precisa, obrigatoriamente, ou quebrar o sigilo, ou se negar a atender essa adolescente sozinha, tá? Que é ali, ó, risco de violência. Então, por exemplo, uma menor de 14 anos que relata pra gente que teve relação sexual. A gente sabe que é estupro de vulnerável, né? Então a gente já tem que atuar em cima dessa questão. E aí conduzir a consulta de uma forma a não criminalizá-la, né? Explicar que a gente precisa verificar se de fato foi consentido ou não, porque hoje em dia as adolescentes têm começado a vida sexual mais jovem, né? Não deixa de ser estupro de vulnerável, tá? Às vezes foi com outro adolescente, às vezes realmente foi consentido, mas quem vai investigar isso? O Conselho Tutelar, tá? É nossa obrigação notificar a violência e notificar o Conselho Tutelar e avisar essa adolescente que vai ser investigado, vai ser conversado, feita uma visita. Se nada for detectado de violência, tudo bem, vida que segue. Tá? Não para ela nem entender que não é algo que a gente está fazendo para puni-la, que sim porque a lei nos obriga. E aí, com relação ao ofertar versus impor, apresentar o implante como uma opção e não como uma única ou a melhor escolha. Tá? Respeitar caso ela recuse. Então, o próprio Ministério traz para a gente que o implante ele é um método a mais, ele não é o único. Né? Não é porque a gente tem ele como o melhor, mas ele pode ser o melhor em eficácia, mas na consulta a gente vai falando para o paciente todos os métodos que existem, as suas vantagens e desvantagens, ela vai colocando na balança e vendo o que faz sentido para ela. Então, o melhor método para aquela pessoa é aquele em que ela, com base nas informações recebidas, né, ela está munida das informações que ela precisa, ela vai pôr na balança e vai ver o que mais faz sentido para ela. Então, o melhor método para Maria pode ser o pior método para Joana, tá? Com relação ao registro no PEC, aqui nós temos os CIDs para os médicos, né, que são os CIDs possíveis de serem utilizados, CIAP para nós enfermeiros, e o SIGTAP, que é a parte importantíssima que a gente não pode esquecer. Então, se fizermos retirada, tem o SIGTAP para retirada, se fizermos inserção, tem o SIGTAP da inserção, tá? Não podemos esquecer, porque é daí que os dados surgem. É aí que o município faz o controle do que foi dispensado, do que foi de fato inserido, é aí que o Ministério da Saúde faz o monitoramento para saber dos implantes que eles mandaram, quanto o município já consumiu, devo mandar mais ou não. Às vezes o município acaba avisando, eu preciso de mais, eles vão puxar relatório, não aparecem os implantes inseridos. Eu falo, mas nós mandamos 200, que no sistema consta 50, porque você está pedindo mais se você ainda tem 150, né? Então, por isso o registro ele é muito importante. Um pouco com relação ao manejo. Depois de 24 horas que faz o curativo no local da inserção, a paciente retira o curativo. E aí a gente sempre pede para elas avaliarem se tem pulso, se tem sangramento, se o implante está inteiro, né? O hematoma a gente fala que é comum, que realmente é comum, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser imenso, tá? Já peguei todos os tipos de casos. E o importante é que não tenha sinais logísticos de infecção, tá? Se tiver, ela precisa retornar. O curativo não pode molhar. O curativo pequeno que ela vai fazer, que é o secundário, dali de 3 a 5 dias após retirar esse primeiro curativo, também não pode molhar, tá? A gente vê vídeos aí na internet de paciente que estava na piscina, meu implante estava aqui nadando, meu implante saiu. Poxa vida, fazia 3 dias que a paciente tinha colocado o implante, nem cicatrizado não estava. Ela estava nadando sem nenhum curativo. Obviamente, o implante vai sair, né? O buraco está ali aberto. Então, essas questões a gente precisa orientar, porque o óbvio também precisa ser dito, né? E aí, fazendo os manejos do que for aparecendo, tá? Cefaleia, acne, mastalgia, embora não sejam tão comuns, se acontecer, a gente precisa fazer o manejo. E aí, sempre o atendimento multiprofissional, tá? Não é porque é o enfermeiro quem fez a inserção, e o enfermeiro quem tem que dar conta de todas as demandas de efeitos colaterais, tá? Nós somos uma equipe, tem coisa que é o médico quem vai precisar fazer o manejo. E aí, sobre o cuidado integral e longitudinal, que é muito importante a gente não perder a oportunidade de ofertar a realização de testes para ISTs, se a paciente está na faixa etária do citopatológico e do rastreio de câncer de mama, ofertar esses exames, acompanhar outras comorbidades que já existem,
avaliar a questão de vulnerabilidade, né? Falar sobre o programa da dignidade menstrual, se a gente estiver atendendo mulheres de baixa renda, é importante que elas tenham conhecimento, porque às vezes a gente pensa que porque está na internet todo mundo sabe. Mas dependendo do que a pessoa olha na internet, o algoritmo entrega para ela só o que não presta, né? E aí essas questões vão ficando para trás. Isso aqui nós falamos. Gravidez com uso do dispositivo. O que que acontece? Nada. Tá? A medicação ela não é teratogênica. O que que a gente precisa fazer? Retirar o implante. Tá? A paciente engravidou, está usando o implante. Ou inseriu esse implante, ela estava gestante, ou ela de fato engravidou usando o implante, né? Foi aquela azarada lá do 0,01%. Qual é a conduta? Orientar que não vai alterar o desenvolvimento do bebê, retirar o implante e gestação que segue. Tá? Se houver fratura do implante, essa acontece em caso de trauma. Tá? A paciente caiu, se acidentou, pratica kickboxing, boxing, não sei o que lá, e machucou. Bateu tão forte que o implante quebrou. Ele vai continuar liberando o hormônio. Pode ser que tenha alguma redução de eficácia, mas a própria bula fala que isso é muito raro. E a gente precisa discutir com a paciente se mantém ou se retira. E aí, o que, que eu costumo fazer? Se está tudo bem, não está inflamado, não está doendo, está tudo certo, mantemos, tá? Se ela apresentou padrão de sangramento alterado, estava tudo bem, de repente começou a sangrar demais, começou a ter efeitos sistêmicos, locais, eu já indico fazer a retirada e introduzir outro, tá? A única questão é que provavelmente para retirar vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter ali no mínimo umas 2 partes para tirar, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, com relação ao sangramento desfavorável, 78% das pacientes, elas relatam um sangramento favorável. Então, quase 80% das pacientes ficam bem com o implante. 22% relata que teve sangramento desfavorável, tá? E aí, aqui eu trago um calendário que o Ministério trouxe, eu achei muito interessante, para a gente poder avaliar o que, que é um padrão anormal de sangramento com o uso do implante. Então, é sempre 3 meses, tá? A gente sempre olha para trás 3 meses e faz a avaliação. A menorreia, a gente pode ver ali, ó, nenhum sangramento em 3 meses. O sangramento infrequente, não prolongado, é aquele que sangra às vezes. Então, dá para ver ali que nos 3 meses a paciente sangrou 4 dias no primeiro mês, depois não sangrou mais. E aí temos o mensal não prolongado, então ela sangra todo mês, 3, 4 dias no máximo. O frequente não prolongado, então ela vai sangrar ali pelo menos uns 4, 5 dias, com intervalo de 1 ou 2 semanas entre um sangramento e outro, ou seja, todo mês sangrando, geralmente 2 vezes no mês. Aqui já começa a ficar ruim. Aqui geralmente elas já começam a reclamar, tá? O infrequente prolongado é aquele que não sangra todo mês, mas no mês que sangra geralmente dura pelo menos umas 2 semanas. Mensal prolongado, então todo mês ela vai sangrar e vai ser prolongado, né? 2 semanas pelo menos. E o pior de todos que é o frequente prolongado, ela vai sangrar ali 2 semanas, vai ter um intervalo de uma, sangrar por mais uma. Quando é que a gente começa a fazer a avaliação para a gente fazer o tratamento? Então aqui a gente pega ali, ó, um fluxograma de sangramento desfavorável. Se já tem mais de um mês do início do contraceptivo, ela sangrou menos do que 7 dias seguidos, conduta expectante, só orienta, é normal. Sangrou mais do que 7 dias, já tem mais de um mês que inseriu. A gente orienta, se estiver ruim para ela, ela desejar tratar, a gente trata. Tá? Se a inserção foi há menos de um mês e ela está tendo esse tipo de sangramento, a gente vai orientar de que é normal, né? É a questão da adaptação. E aí, mais uma vez, se estiver intenso ao ponto dela estar reclamando, a gente pode fazer o tratamento, tá? Tudo vai de acordo com a percepção da paciente. Aqui o Ministério trouxe uma atualização, tá? Sobre as possíveis drogas que podem ser utilizadas para fazer esse tratamento do sangramento uterino desfavorável ao uso de implante. Então, nós temos ali a pílula combinada, tá? Na frente temos a dose e depois a posologia. Doxiciclina também é uma opção. Ibuprofeno de 600, eu acredito que seja mais comum. A gente aqui em Dourados usa ele de forma profilática logo após a inserção, tanto para implante quanto para DIU.
tanto hormonal quanto cobre. E se a paciente volta com um sangramento maior do que 7 dias de fluxo intenso, a gente usa ele novamente. Se não tiver resposta, aí pelo nosso protocolo a gente já tem uma segunda linha. Não dando certo também com a segunda linha, a gente encaminha para GO. Isso tudo a gente definiu na comissão de LARCs que nós montamos, que a Mari vai falar já já. Uma outra opção é a injetável mensal. E aí, com exceção do ibuprofeno, aqui a gente vê que não tem nenhuma opção para lactante, certo? Nem para quem tem contraindicação ao estrógeno. Então, o Ministério trouxe ali, ó, que além de a gente ter que usar uma terapêutica de cada vez e avaliar a paciente após cada prescrição, né, antes de prescrever uma outra linha de tratamento, a gente precisa discutir, por isso é importante cada município montar a sua comissão e que ela seja multiprofissional, para a gente discutir isso com a farmácia, com os médicos, tanto da saúde da família quanto ginecologistas, para nós conseguirmos, pelo menos tentarmos, né, é, colocar na nossa REMUM, né, que é a Relação Municipal de Medicamentos, os medicamentos em que a gente vê que a gente vai precisar e eles não estão previstos. Então, por exemplo, eu deixei ali como destaque o desogestrel. O desogestrel seria ótimo que a gente tivesse ele na REMUM, porque a gente pode utilizar ele para lactantes, seja porque ela quer um método contraceptivo oral, seja porque ela está usando o implante e sangrou, e para aquelas pacientes que têm contraindicação ao estrógeno. Né? Então, a gente teria aí 3 usos para ele. Então, assim, valeria super a pena, né, fazer essa incorporação com relação ao custo-benefício. As referências que estão aqui, porque a gente vai disponibilizar essa apresentação, depois se vocês quiserem pesquisar de onde tudo foi tirado. E era isso. Agradeço. Muito obrigada, Wesley. Agora a gente passa então para a enfermeira Mariana. Enfermeira Mariana, ela é especialista, né, em enfermagem obstétrica e também em saúde pública, atuando no município de Dourados como gerente da Rede Aline, dentro do território. Passo para você agora, Mariana, a palavra. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre a experiência de Dourados, né, com a descentralização do acesso ao Implanon. Agradeço o convite da Josi, da Escola de Saúde Pública, para gravar essa web. Eu queria falar primeiramente, né, que isso acontece em Dourados mas não nasceu aqui, né? Essa proposta de disseminação dos LARCs, né, é algo antigo no nosso estado é pioneiro nesse sentido, né? Então, estava conversando com a dona Hilda, elas iniciaram o trabalho com os LARCs em 1999 aqui no estado. Quando eu comecei como gerente da Rede Aline aqui em Dourados em 2021, a gente já tinha LARCs do estado dentro do município, né? Então a gente já usava os LARCs do estado, que o estado comprava e disponibilizava para o município. Então, tudo isso só que eu vou mostrar aqui para vocês de Dourados só é possível porque a gente está num estado que viabilizou isso, né? Que gestores que já passaram, que ainda estão, viabilizaram que isso acontecesse, né? Então, falando um pouco de planejamento familiar, então, planejamento familiar é a decisão de querer ter filhos ou não, quantos e quando ter esse filho, né? E é um direito de todo cidadão, garantido pela nossa Constituição Federal desde 1996. E como é que a gente garante planejamento familiar? Dando orientação de qualidade e garantindo acesso a métodos contraceptivos, tanto reversíveis quanto irreversíveis. Então, não adianta a gente só orientar e não ter o método para disponibilizar, e também não adianta a gente comprar tudo quanto é método possível e imaginário e a gente não ter profissional capacitado e qualificado, né, para fazer uma orientação de qualidade. Então, essa questão de método, do acesso ao método contraceptivo é algo que nos incomodou muito, porque a gente viu que a gente não tinha isso no município na atenção primária, né? Esse acesso qualificado mesmo, né? Então, a gente tinha uma fila de planejamento familiar no nosso município de 1.400 pessoas, uma fila para inserção de LARCs de mais de 300 mulheres,
E às vezes não, muito comumente, essa mulher engravidava na fila do planejamento familiar, né, para ela acessar um especialista num ambulatório especializado para ela receber orientações básicas de planejamento familiar. Então, isso não pode existir, né? Isso tem que estar no território, né? Ao alcance de todo usuário. Então, olhando para essa necessidade que a gente tinha aqui, né, de melhorar o nosso planejamento familiar, as filas imensas do CISREG, né, que a gente tinha, e é também a falha no acesso ao planejamento familiar que a gente via quando a gente analisava óbito materno, infantil ou fetal. Então, a gente via muito isso, né? A gestação não desejada, e isso culminando em várias questões, né? Então, desde a mulher que não poderia estar grávida, ou desejava estar grávida, né? Então, a partir disso, a gente firmou parcerias com várias instituições, né? E o engajamento dos próprios profissionais com a multiplicação, né, do conhecimento que eles foram adquirindo. Isso fez com que a gente fizesse diversas capacitações aqui no município, né? Então, a gente começou esse processo de descentralização em 2022, né? Quando a nossa primeira médica de saúde da família foi capacitada pela Sogomatsu, né? E aí ela passou a ser uma referência para a gente, né? Tanto para tirar dúvidas quanto para multiplicar também, né? E passou a ser uma multiplicadora. A gente fez até um bolinho quando ela atingiu a meta dos 100 primeiros DIUs, né? Que foram os 100 primeiros DIUs na atenção primária, porque antes disso a gente só tinha no CAN, que é o nosso Centro de Atendimento à Mulher, e no pós-parto imediato do HU. Aí, em 2022, a gente também colocou os LARCs no SAI CTA, porque aí tinha uma ginecologista lá, no ambulatório de ginecologia do HU, contratamos ginecologista para atenção primária, porque a gente também não tinha, ambulatório de puerpério do HU, então o HU começou a fazer o ambulatório de puerpério patológico, né, e ali ser ofertados LARCs para as mulheres que tiveram uma gestação ou um parto de risco, e também no território indígena, né? Então, a gente tem aqui um território indígena bem grande, né? Uma população de mais de 20 mil habitantes aqui em Dourados, e a gente também planejou algumas ações ali com eles. Então, no começo, a gente começou com a residência, né? Uma parceria com a residência de GO. Eles iam para o território comigo nas 4 UBSs, né? A gente levava tudo no carro e fazia as inserções de LARCs lá. Depois a gente começou a levar os nossos próprios profissionais da rede para também inserir LARCs lá nesse território, né? Então, a população indígena tem uma dificuldade, né, com o transporte, então a taxa de absenteísmo deles na atenção especializada era muito grande, então a gente levou esse serviço que só tinha na especializada para o território indígena. Em 2023, a gente começou a colocar o Implanon no pós-parto imediato do HU, em adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social. Isso foi um marco, assim, para a gente, porque como esses LARCs vinham do Estado, então a gente não usava só em meninas de Dourados, né? Então, isso era bem bacana. Então, toda menina, né, adolescente, que ganhava bebê no HU, era ofertado, né, o Implanon para ela colocar já no pós-parto, ela voltava para o município dela já com esse Implanon. Em 2024, a ginecologista da APS também passou a treinar outros médicos, né? E a gente recebeu também a residência multiprofissional e a residência de medicina e saúde da família, aqui em Dourados, né? Em 4 unidades do Labnova APS. E aí, com isso, mais profissionais foram capacitados, né? E mais acesso aos LARCs. Depois, a gente teve, né, ainda em 2024, o que foi, assim, sem dúvida, o nosso maior marco aqui no município, né, para a gente realmente efetivar a descentralização de LARCs, que foi a parceria com o Corém, né, então o Corém capacitou 15 enfermeiros
nossos para inserção de todos os LARCs, né, de cobre, de hormonal e o Implanon. E aí a gente conseguiu oportunizar, né, o acesso aos LARCs para as unidades mais distantes, mais periféricas, para unidades distritais, né, escolhemos a dedo os enfermeiros que iam fazer parte, né, o Wesley que acabou de apresentar, ele foi capacitado nesse momento também, né, e era um momento que ele trabalhava no distrito, né, Wesley, e aí levar esse acesso também para unidades distritais. Eu peço desculpa que eu tô meio ofegante, porque eu tô no finalzinho da gestação e o fôlego vai faltando. Daí, em 2024, a gente fez uma parceria, podemos dizer assim, com a Organon, né? Que isso foi muito bacana, os municípios me perguntam muito isso. Mari, como é que você conseguiu comprar o Implanon? Tudo, a gente já estava buscando tudo isso, mas o próprio representante farmacêutico veio para Dourados, a gente se conheceu, elaboramos uma apresentação e ele apresentou para o nosso secretário de saúde, né? Mostrando em números o quanto a nossa prefeitura investiria, né, na compra de Implanon e o quanto isso impactaria na nossa diminuição de taxa de gravidez, de morte materna e tudo mais. Então, a gente iniciou esse processo em 2024, a gente sonha, né, alto e às vezes a coisa pública não acompanha tudo isso, né? Então a gente tinha essa promessa de compra e aí a Organon já veio e treinou todos os nossos médicos e enfermeiros, né? Numa capacitação prática, numa capacitação teórica e prática com esses bracinhos aqui, né? E depois disso, a gente fez um mutirão de Implanon para os enfermeiros e os médicos realmente aprenderem a colocar o Implanon. Só que aí o que aconteceu? A nossa compra não saiu, né? Eu fiquei com a cara lá no chão, né? A empresa veio, treinou todo mundo e o Implanon a gente não deu conta de comprar nessa época. Então a gente treinou ainda com os LARCs que vinham, né? Com o Implanon que vinha do estado. Então sempre respeitando, né? Os critérios de elegibilidade do protocolo estadual, né? Mas já começamos ali a bastante gente se capacitar. Um outro momento legal que a Organon proporcionou foi a sensibilização dos agentes indígenas de saúde, né, do nosso território. Então, a gente trouxe todos os agentes indígenas e eles se tornaram, assim, multiplicadores, né, disseminadores do Implanon dentro do território, né? Então eles aprenderam, tiraram dúvidas, né? Desmistificaram muita coisa e isso foi muito bacana também. Depois, em 2024, a gente teve mais uma capacitação da Sogomatsu, né? A Sogomatsu é a nossa sociedade de ginecologia e obstetrícia do Mato Grosso do Sul, que é uma grande parceira nossa, né? Neste momento, em 2024, a gente teve a nossa primeira médica da saúde da família, da saúde indígena, que foi capacitada, né, para inserção de LARCs. Então, imediatamente depois dessa capacitação, ela já passou a inserir DIU e Implanon dentro do território, né, que foi a doutora Raiz. A gente também treinou os enfermeiros dos CAPs, né, CAPs AD, CAPs 2 e CAPs infantil, para colocar Implanon lá também. Então, pensando num cuidado integral dentro dos CAPs, pensando que muitas vezes esses usuários não acessam a APS, eles só acessam os CAPs. E aí a gente começou esse processo lá também. Esse processo se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Então, muitos profissionais saíram de lá, eram profissionais contratados, né? É algo que a gente está precisando retomar e estamos tentando retomar desde o começo desse ano. Então, o que a gente tinha, o cenário que a gente tinha em 2021, quando eu entrei na rede, era isso: a gente tinha apenas 2 serviços para inserção de LARCs no município, que era o CAM, nosso ambulatório especializado, e o HU. O acesso era regulado, né, através do CISREG, tinha uma grande fila de espera,
uma necessidade insatisfeita de contracepção, mas mesmo assim, a gente colocava em torno de 750 LARCs no ano, né, nesses 2 serviços. Em 2024, com todo esse processo que eu contei para vocês, a gente passou a ter 28 serviços para inserção de LARCs no município, né? Fila de regulação zerada, 2.542 LARCs inseridos no ano de 2024. Desses, 863 eram de adolescentes até 19 anos. A valorização do papel do enfermeiro, né? Porque 85% desses LARCs eram inseridos por enfermeiros. E também dentro da APS, né? Então, a questão da valorização também do trabalho da atenção primária. Hoje é isso que a gente tem aqui em Dourados em relação à inserção de DIU. Então, a gente tem serviços de referências para DIU, né, no município. Então, o enfermeiro, né, o profissional olha o UBS que ele está e para onde que ele manda DIU, a paciente com DIU, caso ele não seja habilitado. Né? Então, por exemplo, o enfermeiro do Parque das Nações 2, quando uma paciente dele precisa de um DIU, ele agenda com o enfermeiro Adão no Parque das Nações 1, né? Através do WhatsApp mesmo, é algo que eles se entendem tranquilamente. E o CAM continuou sendo referência para algumas unidades, mas bem menos unidades, né? Então, desafogou um pouco também a atenção especializada. Uma outra questão, assim, que tem sido muito interessante é o grupo de pesquisa que a gente montou, né, com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem estudado principalmente a adaptação e a satisfação das usuárias com o uso de LARCs, né, principalmente as adolescentes. Então, tem saído trabalhos, assim, bem bacanas, já alguns encaminhados para publicação, para a gente acompanhar esse pós, né, como está sendo a adaptação, a aceitação, né, o manejo desses LARCs na nossa população de adolescente. Então, como Wesley falou, em 2025, a gente criou a nossa comissão de LARCs, né, aqui da SEMES. Então, ela visa a gente, né, somos enfermeiros, médicos ginecologista, farmacêuticos, né, e a gente estuda sobre os LARCs, né, tira dúvidas, e também a gente está construindo o nosso protocolo municipal, né? Então, a gente já criou vários instrumentos, dali que sai toda a deliberação de quais métodos a gente vai comprar, para quem a gente vai destinar esses métodos, né? Como será o manejo desses métodos. Então, por exemplo, uma mulher tem uma perfuração uterina pelo DIU, que é uma coisa que pode acontecer, né? Então, o fluxograma de manejo desse DIU que perfurou é um dos protocolos que essa comissão construiu, né? E a gente pactuando com cada nível assistencial para essa mulher chegar até a cirurgia e retirar esse DIU. E aí, o que eu queria trazer para vocês é uma coisa que a gente até já discutiu algumas vezes no grupo de WhatsApp da Rede Aline, né, do Saúde da Mulher, sobre critérios de elegibilidade. Então, o Ministério da Saúde fez aquilo com a gente, né, de colocar que o DIU é para todo mundo, que o DIU é para... O DIU não, o Implanon, né? O Implanon tem agora em todos os municípios, o Implanon existe para todas as mulheres, né? E aí as mulheres vão querer acessar esse método e não é bem assim, né? Então, assim, a gente aqui em Dourados, só de mulheres em idade fértil, por exemplo, que recebem Bolsa Família, a gente tem mais de 16 mil. E aí, quantos implanons a gente recebeu do Ministério da Saúde? 900. Então, assim, não cobre nem o buraco do dente. Então, a gente tem que estabelecer critérios de elegibilidade. Primeiro, porque a gente tem que seguir o princípio da equidade. Não dá para a gente dar tudo para todo mundo. Não há recurso né, que ninguém tem o recurso para oferecer tudo para todo mundo. E a gente tem que
entender que o Implanon, assim como o Wesley falou, ele é mais um método, ele não é o único método contraceptivo, né? E ele também não é adequado para todas as mulheres. Então, precisa ter, né, essa orientação. A gente precisa fazer um planejamento financeiro também, do que a gente dá que a gente dá conta de comprar. E quais são os problemas que a gente quer enfrentar no município, né? Então, primeiramente, a gente precisa saber qual é o número de mulheres em idade fértil que a gente tem no município. Essa é a primeira coisa. Para a gente falar, nossa, eu tenho 50 mil mulheres, 15 mil mulheres. Eu vou conseguir comprar para todo mundo? Não, e nem precisa. E então, quais são os problemas de saúde que eu quero enfrentar, que eu preciso enfrentar? Eu acho que o primeiro deles que a gente tem que pensar é a taxa de gravidez na adolescência, né? Então, a nossa taxa de adolescência do estado, né, é de quase 14%. Então, assim, é uma taxa muito elevada. Então, a gente tem que pensar nisso e tudo que uma gravidez na adolescência causa. E também trabalhar as causas de óbitos maternos, infantis e fetais no município. Então, está aí um papel muito importante do comitê, que é quando a gente discute um óbito e a gente analisa todas as fragilidades que teve na assistência e no acesso, a gente vai ver quais são essas mulheres que estão precisando de um acesso facilitado aos lares, né? Então, a gente pontuou isso também para ter os nossos critérios aqui em Dourados. Então, falando um pouco de gravidez na adolescência, em 2024, a nossa taxa foi de 11,47%. Ela é bem parecida com o do Brasil, né? E é um pouquinho menor que a do estado, que é de 13,59%. E aí a gente vê municípios como Florianópolis, por exemplo, lá eu não sei se é 5 ou 7% a taxa de gravidez. Então, assim, a gente consegue, né, com políticas públicas, com recursos, né, com capacitações, a gente consegue ir diminuindo aos poucos esse número, né? E aí uma característica importante que a gente tem aqui em Dourados é quando a gente divide gravidez na adolescência por raça, né? Então, só no ano de 2024, quando a gente olha só para a população branca, então, dos 100% de mulheres brancas, de mulheres brancas que ganharam bebê, 6,7 eram adolescentes, né? Mulheres até 19 anos. Quando a gente pula para o público preto e parda, né? É o dobro. Então, a taxa de gravidez é 12,3. E quando a gente muda para a saúde indígena, quando a gente olha para as mulheres indígenas, a taxa de gravidez na adolescência delas é de 25,5. Então, é o dobro do dobro, né? Então, a gente tem que olhar para isso e é o que a Rede Aline nos propõe, o que o Ministério da Saúde nos propõe através da Rede Aline, né? Que a gente enfrente esse racismo estrutural que a gente tem, né? Porque aí a gente vai pensar, mas é cultural da mulher indígena engravidar na adolescência. Não, não é meramente cultural, né? A gente tem que olhar para a miséria que aquela população vive, né? As condições que aquelas mulheres vivem, a evasão escolar, a falta de recursos mesmo, né? Que está levando a uma falha de acesso a método contraceptivo e gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Então, quando a gente olha para isso, não é só um número, né? Isso quando a gente analisa um óbito, né? Então, quando a mulher chegou lá no pico do iceberg, né? A mulher morreu ou o bebê morreu, a gente vai vendo as nossas fragilidades, né? Então, o que leva, quais são os riscos, né, de uma gravidez na adolescência? Aborto inseguro, eclâmpsia, infecção puerperal, parto prematuro, a gente vê muito isso, né? RN de baixo peso e também ter outra gravidez não planejada, né? Virando um ciclo. Então, pensando nisso, ano passado, a gente fez um mutirão de Implanon em todas as UBS da saúde indígena nos 4 últimos meses do mês. A gente colocou 124 Implanons nesse momento, e a gente treinou todos os médicos e os enfermeiros da saúde indígena para colocarem Implanon dentro do território.
Então, todos eles estão capacitados na parte teórica e prática para a inserção de Implanon. Daí, em 2025, aquela compra que se iniciou lá no meio de 2024, ali em 2025 só, bem no finalzinho do ano, que ela foi efetivada, né? E aí chegaram os nossos tão sonhados Implanons. E aí, o que a gente estabeleceu como critério aqui em Dourados para colocar Implanon? Os nossos Implanons municipais, né? Não os que a gente recebe do Estado. Adolescente, mulher com HIV, mulher que teve perfuração uterina por DIU, né? Mulher em situação de rua, com deficiência intelectual ou transtorno mental grave, associado ou não ao uso de drogas ou álcool, mulher acolhida em instituição de assistência social de longa permanência, mulher em situação de pobreza extrema, mulher privada de liberdade, vítima de violência sexual, mulher com doença crônica, qualquer doença crônica, ou com histórico de mau desfecho obstétrico. Então, é uma mulher, por exemplo, que passou por um near-miss materno, né? Ela quase morreu no parto, ela ficou na UTI, ela teve uma hemorragia, ela tem critérios de risco para uma próxima gestação. Elas também entram como critério de Implanon no nosso município. E às vezes vão aparecer outras mulheres com outros fatores de risco que não estão listados aqui. Mas aí a equipe multiprofissional fala, não, essa mulher, ela precisa de um lar. Teve, por exemplo, uma mulher que me perguntaram, Mari, a situação é a seguinte, a mulher, ela não é uma pobreza extrema, mas é uma mulher vulnerável e ela tem 2 filhos autistas com um grau de suporte alto, né? E assim, ela precisa de um método contraceptivo eficaz. Pode colocar Implanon nela? Com certeza, né? Então, a gente sempre discute esses casos diferentes que aparecem também. Então, mais alguns produtos aqui da comissão de LARCS, né? Então, a gente tem o nosso fluxograma de solicitação do Implanon no município. Então, como que funciona toda essa solicitação, dispensação, inserção dentro da UBS. A gente também criou um POP, né? um protocolo que padroniza, né, todas as consultas. Então, aquela consulta prévia de orientação de planejamento familiar, a consulta de inserção, de revisão, de retirada, né, de Implanon. Então, a gente tem tudo isso num protocolo, foi criado pela residente Ana Clara, né, do Labnova PS, quando ela fez estágio optativo comigo na Rede Aline. Então, esse é um protocolo que a gente segue também. E ali tem tudo certinho, os códigos do CIAP que você pode usar de acordo com os novos indicadores da APS, tem também os diagnósticos de enfermagem que são, né, mais adequados, então facilita bem para o enfermeiro registrar de forma adequada ali no prontuário eletrônico toda a inserção e retirada, né, aqui é só o do Implanon, mas a gente tem de todos os métodos também. A gente também criou um fluxograma para sangramento uterino desfavorável com o uso do Implanon, né? Então, aquela pessoa que coloca o Implanon, começa a ter aquele sangramento desfavorável, como é que o enfermeiro ou o médico vai manejar na APS e em qual momento ele vai passar a bola para o especialista, né, na atenção especializada. Então, tá tudo desenhado. O que a gente faz aqui em Dourados de acordo com o que a gente tem hoje na Remume, né? Como o Wesley falou, a gente ontem começou a discutir sobre o que mais dá para a gente colocar, já que agora, com a publicação do COFEM, o enfermeiro pode prescrever outras coisas, né, para acesso, para compra fora, né, do que a gente tem no serviço público, e de que forma a gente vai encaixar nesse protocolo, nesse manejo. Ano passado, né, em novembro, médicos e enfermeiros da APS, né, participaram, então, dessa primeira capacitação de Implanon que teve em Campo Grande. Neste mesmo momento, né, nessa mesma
nesse mesmo movimento foi quando o Wesley foi escolhido, né, pelo Ministério da Saúde para ser o nosso multiplicador estadual. E isso nos orgulha muito, e é claro que aqui a gente escraviza ele, né? Porque já que ele é referência para o Estado, ele tem que primeiro, né, trabalhar muito aqui em Dourados, né? Então aí a gente laçou o Wesley e em fevereiro a gente fez uma capacitação, né, para inserção de Implanon para todos os médicos e enfermeiros da APS, para a gente resgatar tudo aquilo que a gente começou em 2024 com a Organon, mas aí de fato agora com os nossos implantes e o que a gente recebeu do Ministério da Saúde, né, para que eles possam realmente colocar Implanon em várias pessoas e se sentirem bem confortáveis, né, com a prática. Então, o Wesley que fez toda a parte teórica e a gente dividiu depois em planilha, então, por enfermeiro e médico de cada equipe, quem seriam os facilitadores para a parte prática. Então, todos eles receberam a parte teórica, depois eles planejavam como iam fazer a prática na sua UBS e localizavam. Deixa eu ver aqui, quem é meu facilitador? Meu facilitador é a Tati de Vila Vargas. Então, Tati, eu já tenho aqui minhas adolescentes, vamos combinar um dia para a gente vir e colocar o Implanon. Então, aí a gente foi fazendo nesse movimento de facilitadores, não pesou para ninguém, né? Os nossos facilitadores, principalmente, foram aqueles 15 enfermeiros que foram treinados pelo Porém. Em abril, a gente pegou os que faltaram e estavam de férias, né, em fevereiro, e também incluímos pessoal do SAI-CTA novamente, que eram novos profissionais, e dos CAPs também, porque eram novos profissionais, e a gente tem residência em saúde mental aqui também, né? Então, as enfermeiras residentes em saúde mental que estão atuando no CAPS também foram capacitadas nesse momento. E aí a gente começou, né? Um grande movimento de ações descentralizadas, então em todas as UBS tinha gente sendo capacitada para colocar o Implanon, né, para fazer a parte prática dessa capacitação. Então a gente focou principalmente em adolescentes, né, divulgou isso, né, massivamente na imprensa, no site da prefeitura e tudo mais. E aí eles foram concluindo, né, a sua capacitação com a parte prática. Então, depois que eles terminam a parte teórica, né, que foram aquelas 2 aulas com Wesley, e fazem as 3 inserções com segurança, com o facilitador, eles mandam para mim essa comprovação de capacitação, né? Eu vejo se está tudo certo, tal, as pacientes que eles atenderam, quem foi o facilitador. E aí, nós aqui em Dourados, pela Secretaria Municipal, a gente já certifica esses médicos e esses enfermeiros também. Então, antigamente a gente precisava da certificação do Corém. E agora, com todo esse movimento, né, do Ministério da Saúde, do Estado, nós, como Secretaria de Saúde, né, no âmbito ali da educação permanente, da educação permanente de saúde, né, a gente consegue certificar esses enfermeiros. Então, o mínimo que o Corém exige é 16 horas teórico-práticas, né, para colocar para ser certificado. A gente colocou aqui como 20 horas, porque a gente colocou também, né, a questão dos estudos que a pessoa tem, do que o profissional vai fazer em casa, né, para isso, a aula teórica, a sensibilização da sua equipe, a busca ativa no território de adolescentes e de mulheres com critérios para colocar esse Implanon, a prática em si, né, a parte prática em si, que vai durar ali meio período ou um dia todo, e também a questão do manejo, né, da consulta de revisão e tudo mais. E aí, somando tudo isso, a gente colocou num modelo de certificado, né, que o Corém aprovou, como 20 horas. Então, aqui só para mostrar, né, como foi o nosso gráfico, que a gente colocava de LARC, vocês conseguem ver, né? De Implanon aqui. Então, em 2020, a gente colocou 45 Implanons, 21, 85,
E em 2024 a gente teve esse boom de 1.246 implanons, né? Em 2025 foi quando a gente passou por um desabastecimento de Implanon pelo Estado e a gente não tinha recebido ainda o nosso e do Ministério da Saúde. E 2026 a gente já com... Então aqui a gente colocou 407 durante o ano todo de 2025 e já esse ano até 31 de março, que foi a última vez que eu olhei, 620 Implanons já inseridos aqui em Dourados, não só em adolescentes, né? Mas de acordo com o nosso protocolo municipal. Então, a gente, em 3 meses, já passou o que a gente fez em 2025 e eu tenho certeza que vai ser um número bem maior. Paralelo a tudo isso, e eu já estou acabando, a gente também elaborou o nosso protocolo municipal de planejamento familiar, então a gente também modificou isso, que era feito só na atenção especializada. Hoje a gente faz em todas as UBSs. Esse protocolo foi publicado ontem em Diário Oficial, e então ele mostra como que funciona o planejamento familiar, desde métodos naturais até os métodos cirúrgicos dentro do município. E isso foi acompanhado da capacitação de todas as UBSs, né? Então, a gente iniciou as capacitações em fevereiro do ano passado e terminamos em março desse ano. Então, um ano multiplicando UBS por UBS. Então, a gente ia, fechava a UBS, né, num dia de reunião de equipe e capacitava a equipe inteira, desde os ACS até o diretor da unidade, né? E nisso foram 748 profissionais capacitados, né, para todos os métodos contraceptivos, e não só para o Implanon, né, porque a gente precisa saber orientar todos, né, saber qual é o melhor método, né, para cada mulher, de acordo com a situação de saúde dela, e aí e também iniciar o processo de esterilização, que isso era feito só na atenção especializada, agora a gente faz na atenção primária. É ali que a gente faz todo o processo, preenche todo o passaporte e a paciente só acessa o outro nível quando ela vai operar, né? Então, todo o processo de orientação, assinatura de termos, de manifestação da vontade, é tudo feito agora dentro da atenção primária. Aqui a gente tinha uma fila de 1.400 pessoas, tinha pessoas que ficavam em torno de 2 anos na fila para fazer um processo de esterilização, e agora a gente está com essa fila de CISREG zerada, porque todas as unidades estão fazendo, né, o seu planejamento familiar. Então, o que fica é isso que a gente deve divulgar, né? Direitos sexuais e reprodutivos para essas mulheres, não limitar a um único método, então a gente não tem que só falar do Implanon, dos benefícios do Implanon, a gente tem que falar de direitos sexuais como um todo, direitos reprodutivos como um todo, e orientar que essas mulheres busquem a UBS para ter esse tipo de orientação, né? Para ter esse tipo de acesso. Não é busca a UBS para colocar seu Implanon, né? É busca a UBS, procure a UBS para receber orientação de qualidade por profissionais qualificados, para daí decidir qual é o método melhor. Que pode ser que seja um Implanon, pode ser que não seja um Implanon, né? E é isso. Obrigada, eu que agradeço pela disponibilidade, Mari, sua, do Wesley, que estão aí com esse serviço maravilhoso. Então, a fala de vocês, ela inspira, né? Essa experiência, esse conhecimento de vocês, mas traz também uma responsabilidade, né? Muito grande de organização do processo dentro do território, né? Para que a gente consiga ofertar todos esses serviços de qualidade e que chegue à mulher aquilo que ela precise, né? Não é, como vocês falaram, o Implanon não é o único método, ele é mais um método que a gente tem aí. Agora, já temos pelo Estado já há bastante tempo e agora com esse reforço aí do Ministério da Saúde. Então, essa aula, ela traz, né, a consciência, nossa, trabalhadores do SUS, da nossa responsabilidade também, né, na organização
desse processo dentro do território. Muito obrigada e até a próxima web. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.